Muito bem, agora falando então da sequência de Aristóteles, da importância da teoria dele sobre causas, por exemplo. A ideia de que o momento presente é fruto de uma coisa que estava anterior a esse momento presente. Um princípio que se atualiza, né, e que dentro dessa atualização ele ainda tem a potencialidade de para o futuro. Mas que, de certa maneira, esses três momentos, quer dizer, passado, presente e futuro, está conectado a uma ideia de princípio. Esse princípio determina o fim da coisa. Então, uma cadeira, ela já tem, antes de ser uma cadeira, o princípio, a sua função. E ela, enquanto cadeira, tem que cumprir este fim. Quando a gente aplica isso à educação, o que, é que nós passamos a ver? E isso tem ligação com Aristóteles. Nós temos um contato presente com a criança que não é a criança em si, mas, no geral, nós temos uma ideia de adulto para a criança. Em setores da educação, os pais que cuidam da educação dos filhos, o desafio é exatamente como que ele pode administrar esse processo. Porque é natural que nós queiramos, por exemplo, o bem para os nossos filhos. A questão é como que a gente faz esse processo acontecer. Porque podemos correr o risco de, querendo o bem da criança, nós não considerarmos a criança. Porque a gente parte de um princípio, como Aristóteles, e encontramos com a criança e não vemos a criança. Nós acabamos vendo esse princípio, ao qual nós submetemos a criança para que ela chegue a esse princípio. Então, em outras teorias educacionais, em outro momento, nós vamos perceber que é possível fazer uma outra coisa. Este processo, portanto, no geral, soa e tem soado historicamente muito ruim para a criança, porque a gente não enxerga a criança como protagonista do processo dela. Nós pegamos uma ideia e aplicamos, e a criança tem que se subordinar a essa ideia. Eu, enquanto adulto, enquanto pedagogo, acabo obrigando a criança a se submeter àquele princípio. Veja bem, este é um modelo educacional que marcou a ideia de escolástica e que marca a ideia da origem da educação universitária e da educação como um todo no Brasil. É claro que nós estamos transpondo aqui 2.400, 2.500 anos de história. No meio do caminho ainda teve outras coisas ainda. Quando a gente pensa em educação contemporânea, que é a educação para todos, esse processo de educação para todos ele vai surgir no último módulo, nós vamos falar dele, que é a Revolução Francesa, que é a ideia de Estado moderno, que é a ideia de iluminismo, etc. Nesse primeiro momento aqui, o que nos interessa é que este modelo da teoria de Aristóteles, para tentar explicar como é que é a realidade, como é que é o movimento das coisas, é a ideia de partir de que há um princípio, e esse princípio ele cumpre um fim. Ele nasce, digamos assim, para ser algo. E então pegamos aí e imaginamos que o ser humano ele tem um propósito, ele tem um fim. Nós vamos entender rapidamente que isso parece ser coisa cristã. Sim, o cristianismo depois absorveu esse processo de Aristóteles e passa para a ideia de que Deus tem um propósito para a sua vida. Isso, Aristóteles, curiosamente, que 400, 500 anos antes de Cristo, já tinha essa teoria de que nós temos um propósito. Tudo que existe, ele existe já para cumprir um propósito. Veja bem, esta ideia, então, que é muito contemporânea, de que não, nós construímos o nosso propósito, isso levou 2.000 e tantos anos para chegar a existir enquanto filosofia e enquanto proposta pedagógica. Mas vamos ver isso exatamente lá no último módulo, como que isso surge. Nesse primeiro momento, para Aristóteles, o que nos interessa é isso. A teoria de Aristóteles, que neste contexto deste curso aqui de Filosofia da Educação, que nos interessa é entender que quando nós, então, concebemos que a realidade ela funciona já segundo um propósito, como que eu explico que algo surge? Ele surge porque ele tem um propósito, que é anterior ao próprio surgimento. Isso vem das teorias do Aristóteles sobre as causas que constrói o real. É aqui uma das múltiplas possibilidades da gente abordar Aristóteles, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do desdobramento da educação. Nós poderíamos falar aqui, ainda em Aristóteles, do modelo ético aristotélico, né? Que é uma ética da temperança, uma ética do meio termo. Nós podemos falar também em Aristóteles em detalhes, por exemplo, da criação poética,
da obra poética dele, que também vamos ter aí coisas interessantes também. Mas aqui eu quis destacar uma faceta, que é essa faceta de que a partir de uma teoria de causas, ou seja, a partir de uma teoria de como que a gente compreende a realidade, esta teoria interfere ou moldou a estruturação da escolástica como grande movimento educacional, ou como se fazia educação dentro de um contexto da igreja. Devemos lembrar que o período da escolástica, aqui só para a gente ter uma ideia, podemos pegar algo aí fins de 1300, 1400 até 1800, né? E aí já nesse 1800, com modelos alternativos a este, modelos que questionavam a esse, já também começando a existir. Porém, como foi um movimento que orientou o fazer durante muito tempo da instituição católica e do seu papel nos processos educacionais, nós temos que entender que essa metodologia ela não desaparece do nada. Ela permanece para nós através da ideia de escolástica, e ela permanece na América Latina através das instituições católicas de educação. Então a gente precisa entender isso, a força desse processo. Esse processo ele não é de todo ruim, mas ele teve aí críticas contemporâneas que a gente vê depois. Mas a sua grande característica era então essa estruturação para cumprir essa finalidade, ou seja, a ideia de que o homem tinha um propósito e que a educação tinha que, então, implementar esse propósito. Esta é a ideia geral que perpassa a escolástica e que perpassa esta teoria lá de Aristóteles. Lembrando que em outro documentário, em outro vídeo, nós falaremos sobre apenas a concepção de educação de Aristóteles. Neste momento aqui, o que eu mais gosto é exatamente conectar o presente com a origem da teoria. Esse é meu objetivo neste vídeo. É entendermos que hoje a maioria das metodologias que às vezes são centralizadoras no que se refere à educação pública ou mesmo à educação privada, à educação básica, este modelo ele é um modelo que tem uma relação teórica. Não quer dizer que Aristóteles, lá há 2000 anos, pretendia mexer hoje. Ele não pretendia isso, ele pretendia outras coisas. É que daquelas teorias nós fomos derivando processos que hoje a gente compreende bem. Ou seja, quando eu centralizo o planejamento educacional básico e imponho sobre todos os outros agentes princípios que foram centralizadores. Então, essa estruturação de poder, podemos encontrar uma reflexão que ela cai bem naquela estrutura aristotélica. E conseguimos fazer um rastreio desse processo, de que uma educação centralizadora, e como que ela se relacionou com a escolástica, como ela se relacionou com uma dada percepção teológica e depois filosófica. Sempre lembrando, como teórico, nós fazemos esse exame dos achados históricos. Não quer dizer que nós temos que exterminá-los e que a infelicidade da nossa vida é por causa disto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, não é isso. Como teórico, a gente examina mesmo a história, examina o meu próprio material que eu já escrevi há 10 anos atrás e fazemos esse processo apreciativo de avaliação desse processo. Neste momento, na verdade, nem isso eu estou fazendo, eu estou apenas indicando como nós podemos buscar lá em Aristóteles, numa teoria sobre que o real é uma atualização, quer dizer, o real que nós vemos, ele tem uma outra causa, e na verdade o que o determina é esta outra causa, e eu peguei exatamente essa ideia e fiz aqui rapidamente uma indicação de que hoje, quando a gente chega numa sala de aula achando que eu tenho algo a ensinar para o aluno, porque o aluno precisa ser alguém de bem, o aluno precisa ser alguém de sucesso, na verdade eu estou atualizando uma teoria de tanto tempo atrás. E que hoje existem outras alternativas a essa reflexão. Mas isso não é natural. Isso chegou até nós através de instituições específicas, chegou através de nós, chega para nós através de materiais escritos específicos, leis específicas, porque quando nós vamos ver a estruturação do ensino universitário brasileiro, como ele funciona até hoje, quando a gente faz essa perspectiva, nós vamos ver que no início, quem determinou esses processos foram exatamente essas instituições. Porque essas instituições eram malévolas? Não, porque essas instituições acreditavam nesses processos. Então essas instituições acertaram na medida em que foram elas protagonistas do processo educacional brasileiro. E é claro que nós podemos e devemos refletir sobre esses processos e, em dado momento,
propor outros processos. E isso explica as correntes pedagógicas contemporâneas. Mas a maioria delas tem como referência figuras como Aristóteles, a escolástica e especificamente essa teoria de causas e efeitos em Aristóteles. Muito obrigado, até o próximo vídeo.